Muito obrigado. Obrigado, doutor Cristiano. Passo agora a palavra para o senhor, para o doutor Alexandre Furlan. Faça, então, sua exposição, por favor. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar a todos os parlamentares presentes, senhoras e senhores, nas pessoas do deputado que preside a sessão, deputado Vitor Lippe, com quem ontem tive o prazer de participar de um debate aqui na TV Câmara, também o nosso querido deputado relator Rogério Marinho. Eu tenho muito receio, eu trouxe 40 páginas de papel aqui, com dados, com fatos, com muita coisa. Mas eu tenho certeza de que, para os senhores parlamentares, as repetições elas se tornam enfadonhas, na medida em que eu tenho certeza que, aos ouvidos dos nobres parlamentares, por certo, já ouviram muito e já têm até alguma inclinação ou posicionamento firmado em relação à matéria. Então, eu quero fugir um pouco da minha pauta, porque muito aqui já foi dito, e eu queria trazer um pouco da minha experiência de vida. Eu estou com 56 anos e eu milito há 35 nessa área de relações do trabalho. E eu fui, aos 17 anos, empregado, auxiliar de escritório de uma empresa de construção civil em Porto Alegre. Depois eu fui auxiliar de escritório e vendedor de uma distribuidora de alimentos. Depois fui advogado. Acabei virando representante sindical por força da empresa que eu trabalhava. Depois eu fui nomeado, na época não se chamava desembargador, mas era juiz de segundo grau na Justiça do Trabalho, juiz classista, representante de empregadores. Então eu vivi a Justiça do Trabalho dentro da Justiça do Trabalho, de 93 a 99, e resolvi ser empresário aos 36 anos de idade, em 1996, e de lá para cá tenho exercido atividades empresariais. Fui também, de 2003 a 2008, secretário de desenvolvimento do atual ministro Blairo Maggi, quando governador de Mato Grosso. Por que eu digo isso aos senhores? Tirando a coragem que eu não tive de enfrentar uma eleição para ser parlamentar, para participar do Legislativo e, portanto, defender os interesses do povo brasileiro, eu acho que da Justiça do Trabalho e das relações capital-trabalho eu até conheço bastante, até porque represento a CNI na OIT já há 6 anos. E o que eu teria a dizer aos senhores? Primeiro, agradecendo, obviamente, a oportunidade de aqui estar externando o meu posicionamento. Primeiro, essa pauta de modernização de relação do trabalho não é fruto de agenda de crise. Muita gente está ligando isso, alguns colegas que me antecederam até falaram, enfatizaram a questão da necessidade em face da crise, mas nós tratamos de modernização, isso é uma agenda que já está na nossa pauta praticamente desde o fim dos anos 90, que a gente falava de modernização. E uma coisa importante para os senhores saberem é que, em 2003, quando o presidente Lula criou o Fórum Nacional do Trabalho, nós tivemos essa agenda em debate de modernização trabalhista. E lá em 2003, por ocasião do Fórum Nacional do Trabalho, quando nós redigimos as conclusões do Fórum Nacional do Trabalho, na página 57, nós dizíamos lá que as negociações coletivas voluntárias devem ser incentivadas sem qualquer restrição. Quem disse isso foi o governo, os trabalhadores e os empregadores na época. Então nós não estamos a tratar aqui de nada novo. Nós estamos a tratar simplesmente de uma adequação de uma legislação, que já disseram meus colegas, que tem mais de 70 anos, numa época em que o Brasil tinha 70% da população no campo, 30% na cidade, quando nós não tínhamos Ministério Público do Trabalho, quando nós não tínhamos auditores fiscais do trabalho, quando nós não tínhamos internet, quando nós não tínhamos smartphone, quando a situação de hipossuficiência do trabalhador era completamente diferente do que é hoje. Também acho que nós partimos de um princípio errôneo quando talvez tenhamos falado sobre negociado sobre o legislado, como o Cristiano já disse. Não se trata de negociação sobrepor a lei. Até porque o Brasil é um dos únicos países do mundo que alçou praticamente todos os direitos trabalhistas a um patamar constitucional. Está tudo no artigo 7º. Se nós quisermos tirar direito de trabalhador, nós temos que ser através de PEC e não de projeto de lei. Então nós não estamos aqui a tratar de nada que fale em supressão de direitos. Nós estamos sim a tratar de algo que significa colocar o Brasil, que é uma das 10 economias do mundo, entre as 10 economias do mundo de verdade, não só de faz de conta, porque quando nós vimos os números, que o Brasil é, entre 120 e tantos países, o 81º em condição de se fazer negócio, quando nós fazemos levantamentos que nós vemos que o Brasil, entre os 18 países que nós poderíamos nos comparar, nós estamos sempre entre os últimos nas questões de relações de trabalho.
eu acredito que sim, nós temos que analisar com carinho essa proposta. Eu acho que o que nós temos visto no Brasil, inclusive, é uma tentativa, às vezes, eu penso, nós estamos sendo chamados aqui para opinar. Mas o que nós temos visto é até uma tentativa de ingerência de determinados poderes no legislativo. Aqui é a casa do povo, aqui é onde tem que surgir o processo legislativo, onde ele tem que ser debatido, onde ele tem que ser ultimado. E nós temos visto hoje a insegurança jurídica, que já foi dito pelos meus colegas que me antecederam. Por quê? Porque nós temos simplesmente hoje um ativismo judicial sem precedentes, um debate que é pouco pragmático e muito ideológico em termos de relação do trabalho e que tem atrasado o nosso país. Então, nós não estamos falando de agenda de saída de crise, nós estamos falando em uma agenda de melhorias para o país. Uma coisa importante de se dizer, e às vezes eu vejo aqui, já vieram representantes do Ministério Público do Trabalho, nos comparando com estudos da OIT de países europeus. Primeiro que a OIT tem dois tipos de estudo, tem aqueles que fazem estudo, e outra coisa, a OIT tem 187 países, nós não podemos nos comparar com o Mianmar, com o Bangladesh, com o Paquistão, com a Venezuela. O Brasil é tido como um dos países que mais exerce a proteção social ao trabalho por parte da OIT. Eu estou lá há 6 anos, estou afirmando isso aos senhores porque vivencio. A OIT tem, aqui se falou na Convenção 154, ratificada pelo Brasil em 92, que diz que devem ser adotadas medidas adequadas às condições nacionais no estímulo à negociação coletiva. Só que tinha outra, que também foi ratificado pelo Brasil em 1952, que é a número 98 de 1949. E lá também já se dizia, deverão ser tomadas medidas apropriadas às condições nacionais para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização dos meios de negociação voluntária entre empregadores, organização de empregadores e organização de trabalhadores, com o objetivo de regular por meios de convenções os termos e condições de emprego. Isso é de 49. E eu acho que o que falta no Brasil, às vezes, um pouco de senso de prioridades. Eu também não pactuo, com toda sinceridade aos senhores, os discursos que dizem que é uma ironia nós trazermos mudanças e modernização porque temos sindicatos fracos no país. Senhores, nós temos hoje, nós tínhamos há 12 anos atrás 2 centrais sindicais, hoje nós temos 12. 12. Não existe um sindicato no interior da Paraíba, ou do Mato Grosso, ou do Amapá, que não tenha vinculação a uma central sindical. Não existe um sindicato numa cidade de 10 mil habitantes que não tenha, às vezes, mais informações a ser prestadas ao trabalhador do que, às vezes, o próprio empregador, que é um pequeno. A gente trata, e é isso, às vezes a gente olha o Brasil como se o Brasil fosse um país de grandes empresários. Nós vimos um número ontem, que foi mostrado para nós, o deputado Lippe estava lá, que 0,79% das empresas brasileiras têm mais de 100 empregados. Nós estamos tratando em 85%, 90% de pequenos empresários e médios que colocam em risco o seu patrimônio pessoal na gestão do seu negócio. Então, hoje nós temos, para defender o trabalhador, nós temos Ministério Público, Justiça do Trabalho, Auditoria Fiscal, centrais sindicais, sindicatos, advogados do mais alto escol, como disse aqui o Cristiano, e nós temos para defender o empresário quem? Querem saber quem? O trabalhador. Porque na verdade, quem gera riqueza no Brasil é só trabalhador e empresário. Desculpe eu ter que dizer isso aos senhores aqui, mas Ministério Público não gera riqueza, o Executivo não gera riqueza, o Legislativo não gera riqueza, o Judiciário não gera riqueza. E se nós destruirmos a capacidade que os geradores de riqueza têm de autonomamente decidirem o que é melhor para si, num Brasil tão heterogêneo, com tantas especificidades, nós estamos matando a capacidade de nós termos efetivamente um país de primeiro mundo. Muitas vezes nos atribuem aos empresários a responsabilidade por aquilo, hoje em dia, que é dever do Estado. Embutem na questão da responsabilidade social empresarial, responsabilidade por uma previdência complementar, por um seguro de saúde complementar, por uma questão de segurança na nossa organização empresarial, que seriam deveres do Estado. Eu dizia ontem no programa que participei, e dizia isso, o deputado Patrus Ananias estava lá participando conosco, tivemos divergências de ideias, mas com todo o respeito. Mas em 1972, eu tinha 12 anos, era o Sesc Centenário da Independência do Brasil, alguns dos senhores vão lembrar.
e tinha uma musiquinha lá que dizia, esse é um país que vai para frente. E aí vinha uma voz na televisão, que eu acho que já era do Cid Moreira naquela época, e dizia assim, mudaremos o Brasil pela educação na próxima década. Gente, passaram 44 anos disso, e nós temos problemas seríssimos na educação. Eu tenho haitianos trabalhando na minha empresa, todos eles têm maior educação do que os nossos funcionários de chão de fábrica. E será que isso é culpa do empresário? Será que isso é culpa de quem quer gerar o emprego? Então, assim, o que me deixa muito agoniado, eu diria, para usar uma palavra, essa ironia que se tem na discussão, de que às vezes você está discutindo com alguém que tem a ideia contrária à sua, mas a pessoa olha para você e fala, não, você está falando isso porque você representa o capitalista explorador e opressor, eu estou aqui para defender o trabalhador explorado e oprimido. Gente, me desculpem, isso é discurso do século passado. Hoje, os nossos trabalhadores, de uma maneira geral, como disse o Cristiano, estão muito bem assistidos. As centrais sindicais e os sindicatos são muito bem representados. Claro que entre 11 mil sindicatos, você vai ter aqueles que não têm representatividade alguma, inclusive no lado patronal. Eu até brinco, eu chamo de sindicatos axilares, que é o cara e a pastinha embaixo do braço. Nós temos isso por aí afora. Talvez nós tenhamos que conversar mais para frente, claro que sim, de uma reforma sindical. Tenhamos que conversar, mas nós estamos aqui discutindo uma pequena parte daquilo que deveria ser a modernização das relações de trabalho no Brasil. E uma pequena parte que significa muito, que significa você poder, como eu disse, num determinado momento, por um determinado período, você sentar com o seu trabalhador e você discutir quais seriam as melhores condições de trabalho naquele determinado período, atentando para o fato de que um metalúrgico do ABC Paulista não é igual ao metalúrgico do interior de uma cidade pequena de Pernambuco, que um comerciário de Belo Horizonte não é a mesma coisa que um comerciário do interior do Amapá. E nem as suas representações são as mesmas. O que nós não podemos é esquecer que um Brasil tão heterogêneo, como já foi dito aqui, tem uma legislação tamanho único hoje que trata igualmente os desiguais. Hoje nós estamos todo mundo no mesmo bolo. Aí ontem o procurador do trabalho disse assim para nós no debate, mas a CLT já teve mais de 80% de modificações ao longo desses anos. Sim, mas as modificações foram sempre no sentido de tentar adaptar realidades à CLT e não adaptar a CLT à realidade do mundo que nós vivemos. Fizemos uma pesquisa com o IBOP. Ouvimos 2.002 pessoas em 143 municípios. Essa pesquisa foi divulgada agora em janeiro, trabalhadores dos mais diversos cargos, das mais diversas matizes. 81% dos trabalhadores ouvidos disseram que gostariam de ter flexibilidade no local de trabalho, trabalhar um período em casa ou trabalhar na empresa um determinado período. 73% disseram que gostariam de ter flexibilidade de horário de trabalho, poder adequar a sua entrada e a sua saída. 67% gostariam de trabalhar mais horas por dia em troca de mais folgas. Por exemplo, trabalhar 10 horas de segunda a quinta-feira e na sexta-feira ir embora ao meio-dia. 64% disseram que gostariam de reduzir o horário de almoço para sair mais cedo, que também o Cristiano já abordou esse fato. 60% disseram que gostariam de dividir as férias em mais de 2 períodos. Então, os trabalhadores é que estão pedindo isso. Ontem, aqui nessa comissão, nós tivemos divergência entre os próprios trabalhadores, porque nós tivemos um trabalhador, isso aqui, o que eu vou ler agora para os senhores aqui, foi aqui da TV Câmara, da Câmara, que publicou. O secretário da Força defendeu a proposta de aumentar a importância do acordo coletivo. É preciso dar respaldo às decisões dos trabalhadores, é preciso repensar essa tutela imposta aos trabalhadores que é feita pelo Ministério Público e o Juiz do Trabalho. É preciso nos libertar dessa tutela. E o outro disse assim, inclusive, o Ministério Público adquiriu poderes que foram sufocando a negociação coletiva em uma tutela que lembra os piores momentos da ditadura militar. Quem está dizendo isso é trabalhador, não é empresário. Então eu acho que nós temos que parar com essa ideia de que nós queremos conflito, que nós queremos precarizar. Esse vocábulo, ele já me dói o ouvido. Porque não existe outra afirmação. Não, modernização é precarização. Que precarização? E os 48 milhões de brasileiros que estão na informalidade nesse país? Ninguém cuida deles? Eles não têm previdência, eles não têm fundo de garantia, eles não têm 13º, esses ninguém fala. Outra coisa que eu queria, só um número para os senhores deputados. Em 2013, nós alardeávamos que o Brasil
tinha um dos mais baixos índices de desemprego do mundo, 4,8%, enquanto os países europeus, a Espanha estava com mais de 20%, não sei o que. Pois os senhores sabem que nesse ano, eu não sei o número correto, os senhores podem levantar, mas nesse ano que o Brasil teve 4,8% de desemprego, o seguro-desemprego aumentou de 27 para 40 bi. Por quê? Por conta de algo que hoje não se pode fazer, que eu acho que os senhores podiam pensar também, que é o empregado que tem mais de um ano de demissão, mais de um ano de emprego e pede demissão, tem direito a sacar o seu fundo de garantia. Porque o que acontece é muita forçação de barra para ser dispensado, em regime de, não agora na crise, mas em regime de pleno emprego, força a barra para ser dispensado. O mau empregador, que eu não represento, chega lá e faz um acordo com o sujeito para ficar 4 meses trabalhando sem registro, para ele continuar recebendo seguro-desemprego, e assim a roda gira. Então, essas coisas, nós deveríamos prestar mais atenção nos informais, nesse tipo de fraudes que acontecem, mas não, nós ficamos discutindo que modernizar é precarizar, modernizar é subtrair direitos, com um discurso pouquíssimo pragmático e muitíssimo ideológico. E eu acho que é isso que a gente tem apelado ultimamente ao bom senso dos nobres parlamentares que vão discutir essa questão. Negociar simplesmente significa respeitar o princípio da autonomia privada coletiva que está lá no inciso 26º do artigo 7º da Constituição Federal, que está lá desde 88. Se alguns discutiam que a representação no local de trabalho é norma autoaplicável, com muito mais razão, a autonomia privada coletiva é norma autoaplicável que deveria ser respeitada. E o que hoje a gente vê é justamente o que falava o Cristiano. Eu tenho um caso específico, está aqui o deputado Fábio Garcia, que é lá de Mato Grosso. Nós tivemos um caso de uma empresa em Mato Grosso que durante 7 anos, ela concedeu uma condução que não pegava trabalhadores em casa, pegava numa pracinha de uma cidade, que tinha na época 15 mil habitantes, e o local de trabalho estava situado a 3 quilômetros, pelo asfalto, mas 3 quilômetros do centro da cidade. Durante 7 anos, esse acordo coletivo dizendo que a concessão de transporte por parte da empresa era um benefício tanto para a empresa, que teria os seus trabalhadores a tempo e modo no trabalho, como para os trabalhadores que iam a pé, que iam de bicicleta, que iam de carona. 7 anos depois, chegou um procurador do trabalho na cidade e disse que não, quem sabia o que era melhor para o trabalhador era ele, os trabalhadores estavam sendo lá, que aquilo era hora de percurso e que entrou com ação anulatória e anulou a cláusula. Hoje os trabalhadores vão a pé, deputado Daniel, vão de bicicleta de novo ou vão de carona. Então, é esse tipo de coisa que nós estamos vivenciando, um ativismo judicial sem precedente, algo que nós não esperávamos que acontecesse. No tempo que eu estava na Justiça do Trabalho, por exemplo, de cada 100 ações, eu saí em 99, de cada 100 ações que entravam, eu acho que uma tinha dano moral. Hoje, dano moral é que nem batata frita, acompanha o prato. De cada 100, 99 tem dano moral. Agora, criaram a figura do dano existencial. Uma mulher que trabalhou fez horas extras durante 1 ano, entrou na justiça alegando que o fato da empresa ter sugado o trabalho dela por quase 10 horas por dia, mas ela recebeu as horas extras quando trabalhou, fez com que ela se alijasse do convívio social e por isso o marido a abandonou e ela separou e ela ganhou dano existencial. Quer dizer, nós estamos inventando coisas no Brasil, nós estamos inventando coisas que inclusive vão acabar sendo contra os trabalhadores. Então, são esses aspectos que eu queria abordar. Desculpem, eu acabei fugindo um pouco do tema, porque muito já tinha sido dito, mas eu acredito que o que nós estamos trabalhando nessa quadra, porque passa o Brasil, é em mudanças que possam conjugar a geração de empregos de qualidade, sim, porque nós entendemos que o trabalhador é a parte importantíssima na relação de emprego, mas que conjuguem a geração de empregos de qualidade com a necessidade que as empresas têm também de serem competitivas e sustentáveis. Nós tivemos em 10 anos 102% de aumento reais de salários e tivemos 3,6% de aumento de produtividade. O brasileiro produz 5 vezes menos que um americano, produz 4 vezes menos que um coreano, produz 4 vezes menos que um alemão, produz 3 vezes menos que um chileno, produzimos menos que os argentinos. Estamos à frente dos argentinos em vários aspectos, produzindo menos. E será que a culpa é dos empresários? Não, a culpa é de uma estrutura que precisa mudar. O empresário precisa qualificar melhor o seu trabalhador, precisa estar ombreado com o seu trabalhador. Então, eu acho que é possível vencer, sim, esse desafio, senhores deputados, de modernizar as relações de trabalho, sem gerar proteção, sem ofender princípio de dignidade humana, mas também sem ofender o princípio da livre iniciativa, que também está lá na nossa Constituição Federal. Quanto mais nós pudermos buscar estratégias comuns para a promoção do crescimento do Brasil, para a promoção da competitividade, da geração de empregos, da melhoria de oportunidades, maior a possibilidade de êxito. Mais uma vez, discursos pragmáticos,
dogmatizados, discursos ideológicos, dogmatizados e pouco pragmáticos, não vão nos levar a nada. O momento é de discutir estratégia para o futuro e não ficarmos debatendo um modelo ultrapassado que teve os seus méritos, mas que não se coaduna com a necessidade do mundo atual. Obrigado pela atenção, desculpa se me estendi. Agradeço a fala dos nossos expositores e, terminadas as exposições, passemos aos debates. Concedo a palavra